Paz, queridos, boa noite. Nós estamos iniciando aqui mais um culto online da Paróquia das Missões, nesse tempo de pandemia, transmitido aqui direto da minha casa. É uma alegria estar com vocês mais uma vez e eu gostaria de orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações através da sua palavra, do seu Espírito Santo, e nos ajude a compreender a sua palavra. Nós estamos numa sequência de estudos do livro do Apocalipse e hoje nós haremos as cartas à igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia, e eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Sejam bem-vindos e o Senhor possa ministrar nossas vidas nessa noite. Vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa vida, esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, em Tua presença, te pedindo, fala conosco, ministra as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra, a lições preciosas que precisamos aprender para que a nossa vida cada vez mais possa glorificar o Senhor, possa estar alinhada com a Tua vontade. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas, Senhor, nessa noite, nos fortalece, nos ajuda nesse tempo de pandemia e para que possamos enfrentar e vencer todas as dificuldades da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu estou vendo ali a Cleide, irmã Socorro. Sei que tem mais alguns irmãos aí nos acompanhando. Nós, nos 2 dias anteriores, ontem e antes de ontem, a segunda e terça dessa semana, nós refletimos sobre o livro do Apocalipse. Iniciamos pelo capítulo 1, depois o capítulo 2, quando começou as cartas às igrejas, às 7 igrejas, e nós já vimos das 7 igrejas, nós já vimos 5 igrejas. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre as 2 últimas igrejas do livro do Apocalipse. Só para a gente fazer um breve resumo, né? A igreja em Éfeso era uma igreja ortodoxa, de fato vivia uma doutrina saudável, mas eram zelosos na obra, mas não tinham amor. Era uma igreja sem amor. E Jesus exorta eles a retornar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus. E é uma das raras igrejas das 7 a qual Jesus não faz nenhuma crítica. Jesus só faz elogios à igreja de Esmirna. Bem-vinda aí, Jaqueline, Marluce. Amém. A igreja em Pérgamo, Jesus disse que era o lugar onde estava o trono de Satanás. Havia ali um altar de cerca de 70 metros de altura, feito em homenagem a Zeus, um deus grego Zeus, né? Mas aí ele ressalta que um servo fiel a ele, o Antipas, deu a vida por ele como mártir. Então era uma igreja em que os cristãos estavam sendo desafiados a amar a Deus, amar Jesus, mais do que a sua própria vida e possivelmente ter que dar a sua vida por amor ao Evangelho e por amor a Jesus. A igreja em Tiatira era uma igreja que estava se tornando mundana como a cidade.
mas ainda tinha uns poucos crentes fiéis pertencentes a ela. Um grupo fiel, um grupo pequeno participava dessa igreja, permaneceu fiel ao Senhor, mas a igreja em geral estava se tornando mundana como a cidade. A igreja em Sardes, que foi a última que nós vimos na aula de ontem, ela tem uma fama de ser uma igreja viva, mas aos olhos de Deus ela estava sendo considerada como uma igreja morta espiritualmente, né? E tinha uns poucos ainda nela que não haviam se contaminado com essa frieza espiritual. Então nós vamos ver hoje a carta à igreja em Filadélfia, a carta à igreja em Laodiceia, né? A carta à igreja em Filadélfia é, junto com a carta à igreja em Esmirna, as duas cartas que Jesus não faz nenhuma crítica. Jesus não tem nenhuma crítica a fazer à igreja em Laodiceia, em Filadélfia, melhor dizendo, né? Jesus só faz elogios a essa igreja em Filadélfia. Amém? E todas as outras igrejas Jesus faz elogios e críticas. E tem uma igreja em que Jesus não faz nenhum elogio, ele só faz críticas, que é a igreja em Laodiceia, que nós vamos ver hoje também. Então aqui nós temos dois exemplos antagônicos, né? A igreja em Filadélfia é como se fosse a igreja mais próxima da perfeição, porque Jesus não faz nenhuma crítica a essa igreja, ele só faz elogios, né, a essa igreja. A igreja em Laodiceia é justamente o oposto, é a igreja que está mais distante de viver a vontade de Deus, até porque eles não têm nenhum ponto positivo. Jesus não faz nenhum elogio à igreja em Laodiceia. A todas as outras igrejas Jesus faz elogios, mas a igreja em Laodiceia não, ele só faz críticas. E nós vamos ver aqui, lendo os textos, quais eram esses elogios e essas críticas a essas igrejas. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, vamos ler dos versos 7 até o verso 22. Nós vamos fazer a leitura do texto completo e após essa leitura nós vamos então comentar sobre esse texto e tentar extrair lições, né, ensinamentos preciosos, ricos para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Amém? Vamos fazer a leitura então. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor faloei uma coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Então, nós vamos iniciar falando aqui sobre a igreja de Filadélfia, e depois nós vamos falar de Laodiceia e fazer uma comparação das duas. Primeiro ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isso é o próprio Jesus escrevendo uma carta ao pastor da igreja em Filadélfia, o anjo da igreja também chamado de pastor. Ele diz: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Aqui ele está identificando a pessoa de Deus, a pessoa dele mesmo, do próprio Jesus. Ele é o santo, né? É o único 100% santo, né? Ele é o verdadeiro, né? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o verdadeiro, ele é o santo, tudo no singular, porque não há ninguém que seja 100% santo e 100% verdadeiro como ele. Ele diz aqui: aquele que tem a chave de Davi, e chave de Davi simboliza a autoridade, né? Davi foi o considerado o melhor rei de Israel, o mais querido, mais honrado rei de toda a história de Israel, né? E Jesus é descendente de Davi. Ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Então, aqui nesse texto, nós temos aqui uma revelação, né? Quando ele diz aqui, logo no versículo posterior: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, quer dizer, olha só, Deus, ele está falando aqui para a igreja de Laodiceia, também para mim e para você, né? Que ele, quando abre uma porta na nossa vida, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. Quando ele diz ninguém, e é claro que isso exclui ele mesmo, porque ele pode tudo, ele é todo poderoso, ele é onipotente, ele pode tudo.
Então, é como se Deus estivesse falando para mim e para você, na verdade, através desse texto aqui, que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, só Ele. E quando Ele fecha, Ele tem um propósito. E muitas vezes o propósito dele é trabalhar na nossa vida alguma coisa que nós estamos precisando, ou abrir uma outra porta melhor e maior. Vai depender de como estamos vivendo e qual nível de gratidão estamos exercitando na nossa vida. Porque quando nutrimos um coração grato e contente, né, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, né? Isso agrada o coração de Deus, e Deus tem prazer em abençoar, em derramar bênçãos sobre bênçãos, cada vez mais sobre aqueles que são gratos, sobre aqueles que têm nutrido gratidão no seu coração, que têm se alegrado com a vida que Deus tem lhe dado. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós murmuramos e vivemos reclamando de tudo, reclamando até do que não deveríamos reclamar, muitas vezes reclamando de coisas que Só um minuto. Ligando aqui, o laptop estava quase terminando. Reclamando de coisas que para alguns é uma grande alegria, mas a gente já está achando que não está muito bom, não é mais uma grande alegria para a gente, e estamos insatisfeitos porque queremos mais. E o mal do ser humano é esse, é sempre estar insatisfeito querendo mais, nunca se satisfaz com o que tem, nunca fica satisfeito com o que tem. Se o sonho é ter um emprego melhor, esse emprego melhor chega um pouco mais na frente, esse emprego não satisfaz mais. Aquele emprego está ruim, precisa de um outro melhor e um outro melhor. E muitas vezes nós vemos que é verdade aquele ditado popular, e que Deus permite muitas vezes para nos ensinar lições, que a gente só aprende a dar valor a algo na nossa vida depois que perde. Por isso que às vezes Deus fecha uma porta, porque a gente não está dando valor. Às vezes esse fechar de porta é para nos ensinar a darmos valor, a sermos gratos, a nos alegrarmos com aquilo que Ele tem nos dado. Então, às vezes nós estamos realmente sendo gratos e alegres com aquilo que Deus tem nos dado, e Ele fecha a porta e abre uma porta maior e melhor. Não sabemos exatamente o que acontece quando uma porta se fecha, mas sabemos que toda porta que Deus abre, só Ele pode fechar. E quando Ele fecha, Ele tem um propósito, ou a nos ensinar algo que nós precisamos reavaliar, mudar, ou porque Ele quer nos honrar, nos dando uma porta, abrindo uma porta maior do que aquela porta que nós estávamos. Amém? E Ele diz também que a porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele fecha, ninguém abre, ninguém pode abrir, só Ele que pode abrir. Isso nos dá a entender que Deus tem planos para a nossa vida, que Deus tem um controle da nossa vida, que Ele está cuidando de nós, né? E que Ele tem um propósito com todas as coisas, especialmente o propósito de nos aperfeiçoar, de trabalhar no nosso caráter, de que sejamos mais gratos, que tenhamos mais gratidão e possamos nos alegrar com a porção que Ele tem nos dado, mesmo que não seja aquilo que nós desejamos de fato ter. Não é pecado a gente desejar ter mais do que tem, o pecado é a gente ficar reclamando do que a gente tem, enquanto muita gente
tem uma situação muito mais difícil que a nossa. E seria um grande sonho, um grande presente, viver a nossa vida, que muitas vezes nós reclamamos. Por isso precisamos parar para perceber e agradecer pelas portas que Deus abre. A porta aberta de Deus na nossa vida é uma porta que Ele abriu. Encare isso dessa forma, foi Deus quem abriu. E não fique com medo que essa porta feche não, porque só Deus pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém? Então ele diz aqui à igreja em Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Isto é, porque era uma igreja envolvida com a obra, era uma igreja que se envolvia, praticava, comprometida com a obra do Senhor. A igreja em Laodiceia, também os historiadores afirmam que era uma igreja perseguida por falsos mestres. Tanto é que Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro, Então, ele tem a santidade absoluta, e isso entra em contraste com aqueles que vivem uma vida de pecado. Jesus, ele é santo em seu caráter, em obras e em propósitos. Ele não é a sombra da verdade, ele é a sua essência, é a verdade. Ele é um Deus confiável. E haviam falsos mestres nessa igreja. Havia centenas de divindades naquele dia, mas só Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Então, Jesus estava ali animando aquela igreja que estava sendo perseguida por falsos mestres. Ele também parabeniza essa igreja no versículo 8 pela sua fidelidade, mesmo tendo pouca força, pode-se dizer, aos olhos do mundo, mesmo sendo fracos, mesmo estando em fraqueza, eles continuaram fiéis ao Senhor. Tendo pouca força, talvez por ser uma igreja pequena, talvez por ser formada por cristãos pobres e escravos, talvez por não ter ninguém nessa igreja que tivesse uma influência política e social na cidade, mas essa igreja foi parabenizada por Jesus por não negar o seu nome e por ter guardado a palavra de Cristo. Era uma igreja pequena em tamanho e força, mas grande em poder e fidelidade. Na verdade, Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Então, a igreja de Sardes, por exemplo, ela tinha nome, tinha fama, mas não tinha vida. É como se estivesse fazendo uma comparação aqui contraditória com Filadélfia. Filadélfia não tinha fama, não tinha nome, mas tinha poder e vida. Por isso Jesus colocou aqui no versículo 8, capítulo 3, versículo 8: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque quando somos fracos, podemos sim prevalecer, mesmo sendo fracos, porque temos um Deus forte, temos um Deus onipotente. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa força não vem de fora nem de dentro,
mas vem do alto. Não vem de influência social, de influência política. Não vem de fora nem de dentro, mas vem do alto. Vem do Senhor. É do Senhor que vem a nossa força. Eu acho lindo esse versículo, porque ele está dizendo aqui que, olha, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Assim como ele diz o contrário aqui na carta, olha, na carta à igreja em Pérgamo, não é isso? Que ele diz que não achou íntegras as obras daquela igreja. Então, ele está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, porque ele é um Deus que abre porta, né? E ele honra aqueles que honram a ele. E ele diz que essa porta ninguém pode fechar. E que mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vejo que esse texto tem uma relação direta com o tempo que nós estamos vivendo agora, que tem uma relação direta com o tempo de deserto. Todos nós enfrentamos desertos na vida. Todos nós. Já passamos por desertos, estamos passando e iremos passar. Deus providencia desertos na nossa vida para nos ensinar lições preciosas. E a lição mais preciosa que Ele nos ensina no meio dos desertos é a depender dEle. Dependa de Deus. Espere nele. Descanse nele. Essa é uma das principais coisas que a gente aprende no deserto, porque o deserto é um lugar de incertezas. É um lugar em que nós somos tentados à ansiedade, a ficarmos inquietos por dentro, sem saber como será o dia de amanhã. O deserto é um tempo em que nós aprendemos a confiar em Deus. É um tempo, é um lugar onde não há recursos. Nós não temos com quem contar. Nós não temos ninguém por nós. Deserto é um tempo em que nós nos vemos sós, enfrentando grandes dificuldades com recursos escassos. Então, uma das coisas que a gente aprende com o deserto é a depender de Deus e a confiar em Deus. E outra coisa que a gente aprende com o deserto é a não desistir, a perseverar e a ter a certeza no nosso coração, nos momentos mais difíceis, que o Senhor nos ajudará a passar por esse deserto. Esse deserto vai passar e nós vamos vencer, nós vamos superar. E Deus está conosco e está nos fortalecendo para isso. Amém? Essa palavra Deus já ministrou meu coração inúmeras vezes em momentos difíceis, em momentos de deserto, em momentos em que a gente pensa em desistir, em que a gente tem dificuldade de crer, de orar, de louvar, de meditar na palavra, de ter esperança de que vai melhorar, de que dias melhores virão. Momentos difíceis. Deus já ministrou essa palavra muitas vezes no meu coração. Tens pouca força. Deus olha para a gente, Ele sabe como a gente está. E você está fraco,
Você está com pouca força? Você está pensando em desistir? Você está meio sem fé? Você está se deixando abater pelas circunstâncias do deserto? É isso? Mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É essa a chave aqui, ó. Mesmo com pouca força, irmãos, guarde a palavra do Senhor e não negue o nome dele. Continue crente, continue firme, continue dizendo: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou um cristão, e a palavra de Deus é referência para a minha vida, é fonte de fé e prática. A palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida. Eu me submeto à palavra de Deus. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, que essa seja a nossa prática de vida. Amém. Ele diz aqui: eis que farei que alguns dos que são sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Quando ele fala aí, ele está falando de um grupo de judeus, né? De um grupo de judeus que ele chama aqui de sinagoga de Satanás, que é o mesmo grupo que está sendo citado também com esse nome de sinagoga de Satanás na carta à igreja em Esmirna. Ele diz aqui que apesar, olha só, eram judeus hostis e infiéis que tinham se tornado sinagoga de Satanás, estavam perseguindo o povo de Deus na igreja em Filadélfia. E ele disse que eles não estavam sendo verdadeiros, eles eram mentirosos, e que eles não eram judeus de verdade, eram falsos judeus. Ele disse: eu farei com que eles venham se prostrar aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Em outras palavras, eu vou te honrar diante deles, e eles verão a honra que eu vou te dar. É isso que ele está citando aqui no versículo 9, mais ou menos o que está escrito no final do Salmo 23, quando ele diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mais ou menos isso. Então ele está dizendo aqui, olha, versículo 10, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Agora, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós vamos ver um pouco mais para frente, nesse estudo que estamos fazendo sobre o livro de Apocalipse, que existem três níveis de tribulação que vai vir sobre a terra. Em Apocalipse fala sobre a abertura dos 7 selos, fala sobre o soar das 7 trombetas e fala sobre o derramar das 7 taças. Não é? Então, os 7 selos é um nível muito suave, as 7 trombetas é um nível muito grave e as 7 taças é um nível gravíssimo de tribulação que há de vir sobre a terra. Então, aqui nesse versículo 10, Deus está dizendo que vai nos guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja em Filadélfia, a igreja fiel, vai ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Esse texto, em concordância com outros textos sobre o mesmo assunto, nós podemos entender que o arrebatamento vai acontecer antes das 7 taças. Porque lá em
1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala que o arrebatamento vai acontecer na 7ª trombeta. Então, a parte das trombetas é uma parte de tribulação muito grave, que a igreja irá estar na terra, mas a parte das taças é gravíssimo o que vai acontecer. É um nível de tribulação, de provação extremamente grande, grave, e eu creio que nesse momento a igreja do Senhor não vai estar mais sobre a terra, que é exatamente o que ele fala em 1 Coríntios 15, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta é a 7ª trombeta, haverá o arrebatamento. Nós vamos ver esse texto, vamos abrir nesse texto agora, vocês podem me acompanhar aí onde vocês estão. Quem está com Bíblia aí diz amém. Levanta a mão que eu não estou vendo. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Nós seremos transformados, isto é, falando sobre o arrebatamento, num abrir e fechar de olhos, numa piscada, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, no ressoar da última trombeta, isto é, da 7ª trombeta, e nós seremos transformados num corpo incorruptível, que é o corpo que nós teremos por toda a eternidade. Amém? Também no livro de 1 Tessalonicenses, também fala a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Então, mais uma vez aí falando da trombeta, da 7ª trombeta, ao ressoar da 7ª trombeta, e nesse texto de Apocalipse 3, versículo 10, está falando que o Senhor vai nos guardar da hora da provação, a grande provação, que no caso aqui seria justamente o arrebatamento antes das 7 taças, que serão realmente a pior provação que há de vir sobre a terra antes do fim e do Senhor voltar. Amém? O Senhor irá nos guardar dessa provação muito maior que há de vir, que são as 7 taças. E ele diz no versículo 11: eis que venho sem demora. Jesus está voltando. Prepara-te. Amém? Nós devemos estar preparados. Eis que venho sem demora. Esse texto se repete inúmeras vezes no Novo Testamento. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Isto é, ele está aprovando a igreja em Filadélfia. Ele está dizendo: com vocês está tudo ok. Vocês estão vivendo verdadeiramente uma vida que glorifica a Deus. Amém? Conserva o que tens, quer dizer, continuem assim, continuem firmes, não desanima não olha para trás, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Ele diz aqui: ao vencedor faloei uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Então ele está citando aqui que vai fazer do vencedor uma coluna no santuário,
Quer dizer, olha só, é como aí parte da estrutura, né, que compõe, daí jamais sairá. Gravarei o nome também sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Sobre essa coluna do santuário vai gravar o nome de tudo isso, né? Essa é a recompensa para aqueles dessa igreja que permanecerem fiéis ao Senhor. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja Laodiceia, que é a próxima carta, nós temos aqui também lições preciosas. Nós vamos ver aqui, só um minuto. Amém. A coluna do santuário. Essa referência à coluna do santuário aqui, só antes da gente terminar, é porque essa era uma região, a cidade de Filadélfia, ela era recheada de vinhedos e também era sujeita a frequentes terremotos. Então está falando aí, está se referindo a esses terremotos, né? Eu farei de você uma coluna do santuário, jamais sairá. Quer dizer, uma coluna para sustentar, né, o santuário, que não seremos abalados, estaremos firmes, sólidos, como colunas do santuário de Deus. Amém? E a igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que nós precisamos conhecer um pouco para saber por que Jesus estava falando o que falou a respeito dela. Era uma cidade que foi fundada em 250 a.C., na Síria. Ela era muito bem localizada, estava no meio de rotas comerciais e era uma cidade muito rica economicamente. E os crentes dessa igreja eram pessoas que não tinham um bom caráter, pessoas um pouco desmotivadas, vamos dizer assim, preguiçosos, não eram comprometidos com o Senhor nem com a obra. Eles eram meio que comprometidos com o mundo e bastante descuidados com as coisas de Deus, né? E eles estavam satisfeitos com a vida que levavam, mas não estavam agradando a Deus. Eles pensavam que todos eram pessoas boas. Era uma igreja muito popular, muito satisfeita com a sua prosperidade. Havia muita riqueza material entre os membros dessa igreja. Era uma igreja muito orgulhosa, muito vaidosa de seus membros ricos. E a religião deles era mais algo um pouco que mecânico, praticado mais por desencargo de consciência do que por verdadeira devoção ao Senhor. A cidade estava baseada em 4 principais características, a cidade de Laodiceia. Primeiro, era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo conhecida até então. Era um lugar onde moravam muitos milionários, né? Havia sido, pouco mais na frente havia sido há pouco tempo, no ano 61 depois de Cristo, devastada por um terremoto e reconstruída pelos próprios habitantes sem aceitar a ajuda do imperador. Eles eram muito orgulhosos da sua riqueza
Era uma cidade tão rica que a riqueza deles fazia com que eles não sentissem necessidade de Deus. Era uma cidade também conhecida por ter um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia se produzia uma lã especial e famosa no mundo inteiro. E essa cidade era muito orgulhosa dessa lã que produzia. Havia também nessa cidade um centro médico, referência em toda a região. Ali havia uma escola de medicina muito famosa. E ali se fabricavam ungüentos quase que milagrosos, que eram muito famosos em todo o mundo conhecido, para os ouvidos e para os olhos. Pessoas que tinham problemas de audição e problemas nos olhos, eles tinham que comprar esses remédios que se fabricavam em Laodiceia para ficar bom dos ouvidos e bom dos olhos. Eles também tinham um pó frígio para fabricar o colírio, que era um remédio mais importante produzido pela cidade. Em relação às águas, o que é que acontece? Laodiceia era o centro estava numa região que era conhecida como o centro das águas térmicas. Essa região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes das águas frias. Em Hierápolis ficavam a fonte das águas quentes. E as águas quentes saíam em seu curso sobre o planalto em direção a Laodiceia. E quando chegava em Laodiceia, ela passava pelos rochedos e chegava em Laodiceia como uma água morna. Então, as águas quentes eram, tanto as águas quentes como as águas frias de Hierápolis e de Colossos, eram tidas por todos como águas terapêuticas, medicinais. Mas as águas mornas de Laodiceia eram águas que intragáveis, vamos dizer assim, que não tinha nenhuma utilidade e não tinha nenhum significado, nenhuma importância, não atraía ninguém. E Jesus usa tudo isso, essas 4 características principais da cidade de Laodiceia, para trazer aqui uma palavra de exortação à igreja em Laodiceia. Diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Jesus se apresentando aqui, falando sobre si mesmo, o Amém é o assim seja, ele é o Amém de todas as profecias do Antigo Testamento, ele é o cumprimento dessas profecias, ele é o Amém, né? O Amém do Antigo Testamento é Jesus, ele é a testemunha fiel, né? A testemunha fiel de Deus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus, isto é, ele é o Senhor Criador, que participou de toda a criação juntamente com Deus Pai. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E Jesus inicia aqui a palavra de exortação à igreja em Laodiceia, né? Ele fala aqui: olha, vocês deveriam se definir se vocês são quentes ou se vocês são frios, mas vocês não são nem uma coisa nem outra. Então, é mais ou menos assim, é como querer estar no meio termo.
E esse meio termo nem agrada a Deus e nem agrada a ninguém. Então, é como pessoas que estão sendo conduzidas a viver uma vida fora da vontade de Deus, mas ao mesmo tempo estão ali simpatizando e envolvidas com algumas coisas de Deus. É como nós costumamos dizer na brincadeira, é o chamado crente Raimundo, que está com um pé na igreja e um pé no mundo, né? É o crente Raimundo. Então, ele está falando aqui, você nem é frio, nem é quente, você é morno, né? E ele diz que o morno provoca náuseas nele. O próprio Deus está dizendo, né? O morno é nauseante, eu estou com vontade de vomitar vocês. É como se fosse assim, vocês é algo que eu não consigo definir. Vocês nem são fiéis, nem são infiéis, vocês estão ali no meio termo, né? Vocês não estão vivendo uma vida totalmente longe da vontade de Deus, mas também não estão buscando viver uma vida na vontade de Deus, vocês estão ali, né? Meio lá, meio cá. Então, nem é frio, nem é quente. Nós podemos dizer que Jesus está se referindo à questão da temperatura espiritual, né? Um coração ardente espiritualmente, um coração quente, fervoroso na fé, para buscar a Deus, para viver a vontade de Deus, é um coração quente, né? Um coração frio é um coração distante de Deus. Então, é uma pessoa que não tem temor a Deus nenhum, mas aí ele está falando aqui de um coração morno, né? É como se fosse assim, está ali no meio termo, entre o frio e o quente. É como se quisesse agradar o mundo e quisesse agradar a Deus. É aquela pessoa que quer agradar gregos e troianos e acha que é possível, mas não é possível. Exatamente, Jandé é o crente em cima do muro, né? Jesus falou, você não pode servir a dois senhores, porque se você for servir a dois senhores, você vai agradar um e desagradar o outro, né? Então, ele está trazendo isso para a nossa vida aqui, que nós devemos ser crentes quentes, fervorosos de espírito, fervorosos em buscar a Deus, fervorosos em servir ao Senhor. O problema da igreja em Laodiceia não era em si teológico nem moral. Não havia ali falsos mestres, nem heresias, nem pecado de imoralidade sexual. O que havia ali era fervor, falta de fervor espiritual. Parece que as riquezas estavam meio que, como é que chama? Hipnotizando as pessoas. As pessoas estavam meio que hipnotizadas pela grande riqueza que tinham e estavam deixando Deus de lado, deixando de buscar a Deus, deixando de orar, de meditar na palavra, de se envolver com a obra de Deus. Estavam assim, aquele cristianismo morno, sem fervor espiritual. Era uma igreja acomodada. O problema não era heresia, era apatia. Então, Deus faz essa observação aqui, a igreja de Filadélfia, a igreja em Laodiceia, essa crítica. Olha, vocês precisam escolher que lado vocês estão. A quem vocês estão servindo? Né? Vocês estão na carne ou no espírito? Vocês querem agradar o mundo ou querem agradar a mim? Né? Então, Deus está aqui chamando essa igreja ao fervor espiritual.
a buscar a Deus com fervor, a ter o coração aquecido espiritualmente. Amém? E no versículo 17 ele diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Então aqui Jesus está justamente utilizando os pontos fortes dessa cidade, a cidade de Laodiceia, que era a autossatisfação. Estava todo mundo satisfeito, muito satisfeito com tudo. Eles não estavam achando nada ruim, eles estavam felizes da vida, eles tinham tudo que queriam, eram ricos. Como Jesus está dizendo, eles diziam assim: eu sou rico e abastado, não preciso de nada. E um dos perigos que a riqueza pode trazer como tentação é justamente a sensação de ter tudo o que precisa e achar que não precisa nem de Deus para nada. Então ele diz aqui, olha, eles estavam muito satisfeitos, era uma igreja que amava o dinheiro, né? E o amor ao dinheiro traz essa falsa segurança, essa falsa autossatisfação. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós devemos sim fazer uso consciente do dinheiro, fazer bom uso do dinheiro, mas tendo a consciência de que Deus nos dá o dinheiro para nos servir e que não devemos ser servos do dinheiro. Que o dinheiro nunca seja o Deus da nossa vida, que nunca venhamos a confiar no dinheiro, mas sempre confiando em Deus que tudo nos dá. Amém? Era uma igreja que ela estava orgulhosa por ter ouro. Era uma região ali que eles tinham ouro, eles tinham dinheiro para comprar muito ouro, eles tinham as melhores roupas daquela região toda, por conta dessa lã muito especial que existia ali naquela época, né? Eles tinham a melhor medicina da época em relação à doença nos olhos. Eles curavam doença nos olhos, né? Através de um colírio que se fabricava nessa região, nessa cidade, né? Então, vocês estão entendendo aqui? Jesus está dizendo: vocês estão achando que tem tudo, vocês estão achando que enxergam tudo, que enxergam muito bem, mas na verdade vocês são cegos. Vocês estão conseguindo enxergar algumas coisas, mas o principal vocês não estão enxergando, que é buscar a Deus, depender de Deus, confiar em Deus, servir a Deus, né? Descansar em Deus, esperar em Deus. Mas a vaidade não estava deixando que eles enxergassem isso. Eles se achavam felizes, mas na verdade eles eram infelizes por viver um cristianismo morno, por estarem tão satisfeitos com tudo, que estavam esquecendo de Deus. Eles achavam que eles eram ricos, mas na verdade eles eram pobres para Deus. Ricos nessa terra, mas pobres para Deus. Eles estavam sendo vistos aqui como pobres espiritualmente, cegos e nus. Se vestiam muito bem, mas estavam como nus. Ele está falando aqui. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem na sua vida religiosa. Mas Jesus estava dizendo assim: para mim vocês são cegos, vocês são como mendigos nus. Vocês se acham ricos e são ricos, mas para mim vocês são pobres. Certa vez eu ouvi uma frase interessante que diz que a pessoa mais miserável desse mundo é aquela que só tem dinheiro. Essa aí
é miserável de verdade, que não tem nada além de dinheiro. Então, que o valor da nossa vida seja o nosso caráter, seja Deus, a presença de Deus na nossa vida, a gente descansar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, depender de Deus, louvar a Deus por tudo. Amém? Então Jesus, ele está aqui trazendo essa palavra. Olha, você acha que está rico, não precisa de nada, mas eu estou te dizendo que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Olha só, ele sabia que Laodicea era um importante centro bancário, e tinha ali muitas pessoas que ostentavam a sua riqueza com ouro. Aí Jesus está dizendo assim: esse ouro que vocês têm aí não vale nada, porque o ouro que vale, vocês têm que comprar ele de mim. É como se Jesus estivesse falando aqui: vocês são ricos para esse mundo, mas vocês são pobres espiritualmente. Eu estou aconselhando que vocês passem a ser ricos espiritualmente. Passem a ser ricos para com Deus. E a riqueza para com Deus consiste em realizar as boas obras, em ser rico em boas obras. Como Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói, os ladrões roubam e minam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça não come, a ferrugem não corrói, os ladrões não podem roubar, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E Jesus está falando sobre tesouros no céu, que é o tesouro que só Ele pode nos dar, a partir daquilo que falamos, daquilo que fazemos, como bem ao próximo, que agrada a Ele. Amém? Por isso Jesus está dizendo: ó, vocês precisam comprar ouro de mim. Eu tenho o verdadeiro ouro refinado pelo fogo, que vai tornar vocês verdadeiramente ricos, mas ricos para com Deus. Jesus está aqui fazendo uma analogia desse ouro, as riquezas no céu e a riqueza espiritual que só Ele pode nos dar, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Vestiduras brancas porque eles usavam roupas, vamos dizer assim, caríssimas. Era como se fosse o centro da moda do mundo conhecido da época. Né? O tecido mais fino e mais caro que havia na época era produzido nessa cidade. Jesus está dizendo assim: eu aconselho que você compre vestiduras brancas para te vestir. Vestiduras brancas está se referindo aí a santificação, né? A uma vida de santificação, buscando a vontade de Deus, se vestir de vestiduras brancas. E ele diz aqui: para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, eu aconselho que você compre de mim colírio para ungir os seus olhos, a fim que vocês vejam. Quer dizer, esse colírio milagroso que vocês fabricam aí não está dando certo. Esse colírio que vocês fabricam, que é milagroso, que cura cegueira, está fazendo com que vocês fiquem cegos. Vocês precisam comprar o colírio de mim. Jesus está dizendo assim: olha, eu é que sou a fonte de tudo que vocês precisam. Eu é que sou a fonte. Eu tenho o que vocês estão procurando. Amém? Então, olha o que ele está dizendo. Eu tenho tudo o que vocês precisam. Eu tenho uma roupa para vestir vocês.
porque vocês estão muito bem vestidos, mas é como se não tivessem vestidos com nada. É como se para Cristo eles estivessem nus. Como se para Cristo eles fossem pobres. Como se para Cristo eles fossem cegos. Então, Jesus está oferecendo aqui o ouro. Esse ouro, o que podemos entender dele também é que o ouro que Cristo tem é o reino do céu. A roupa que Jesus oferece é a roupa da justiça e da santidade. O colírio que Jesus oferece é o colírio de Deus para abrir os olhos, para o discernimento, para a gente enxergar o que está certo e o que está errado, e como devemos andar e como não devemos, o que devemos continuar e o que devemos mudar. Jesus está nos conclamando a usar o colírio dele e as roupas dele e o ouro dele para verdadeiramente ficarmos ricos para com ele, enxergarmos aquilo que ele quer que a gente enxergue e estarmos vestidos diante dele para a glória dele, com vestiduras brancas. Amém? Então ele diz aqui, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Foi uma igreja que não teve nenhum elogio, mas ele está dizendo assim, eu amo vocês. Se não amassem, estaria nem aí. Porque quem não ama, vê o outro caminhando em direção ao abismo, e está nem aí. Deixa cair, deixa destruir. Aconteça o que acontecer, mas quando a gente ama, quem é amigo de verdade, vê o outro amigo errado, chama e diz, irmão, amigo, não continua assim não, meu irmão, porque isso não está sendo para o teu bem, tu vai acabar mal. Amigo de verdade é aquele que exorta por amor, corrige em verdade e amor. Deus, apesar dessa igreja não ter nenhum elogio, não estava fazendo nada certo, ele diz assim, eu amo vocês. Por isso que eu estou falando isso para vocês, porque eu quero que vocês se corrijam, eu quero que vocês entrem no prumo e passem a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não há na Bíblia nenhuma transformação que não tenha começado com arrependimento. A vontade de Deus não se cumpre na nossa vida sem antes nos arrependermos daquilo que é contrário à vontade dele. O Senhor está sempre nos chamando ao arrependimento. E o arrependimento é a chave da salvação, é a chave da graça, é a chave do perdão, é a chave da transformação de vida, da nova vida. É o arrependimento. É quando olhamos para dentro de nós, avaliamos a nossa vida e chegamos à conclusão que não devemos continuar assim, que devemos mudar, que estamos errados. E nos rendemos à vontade do Senhor. Amém? E ele termina dizendo aqui no versículo 20, que é um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, mas muitas vezes utilizados de forma fora de contexto. Ele diz aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Jesus, ele está falando aqui, olha, eu estou à porta. Eu estou à porta e bato. Jesus bate a porta fora da igreja. Era uma igreja que estava se achando muito feliz, que estava achando que não precisava de nada,
que estava achando que enxergava tudo muito bem, que estava muito bem vestida, que estava muito rica, que estava tudo caminhando maravilhosamente bem, mas percebe que havia deixado Jesus do lado de fora. E essa é uma triste realidade que nós corremos o risco de praticar na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade. Muitas vezes seguimos de uma forma formal, vamos dizer assim, vivemos um formalismo, uma religiosidade, servimos a Deus achando que está tudo bem, mas na verdade deixamos Ele do lado de fora. E Jesus está dizendo assim: igreja, eu quero entrar. Eu quero entrar. Por favor, se alguém ouvir a minha voz, abra a porta para mim, eu quero entrar. Eu quero participar dessa igreja. Eles achavam que estavam cultuando Jesus, mas de fato deixaram Jesus do lado de fora. Jesus estava dizendo assim: olha, eu quero participar da sua vida. Deixe-me participar da sua vida. Deixe eu entrar na sua casa. Deixe eu entrar na sua família. Jesus estava dizendo assim: olha, eu quero que você deixe que eu conduza os seus passos. Eu estou à porta e bato. Embora Jesus tenha todas as chaves para entrar e sair aonde Ele quiser, há um lugar que Jesus não pode entrar se a gente não abrir. É o nosso coração. Nosso coração, Jesus só entra se a gente abrir. Por isso Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Essa porta, ela não tinha maçaneta pelo lado de fora. Só quem estava lá dentro que podia abrir. É um convite de Jesus. É um convite. Ele está dizendo assim: olha, eu quero entrar na sua casa. Se você deixar eu entrar na sua casa, eu quero cear com você. Eu quero participar de uma ceia com você. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão. Eu quero ter comunhão. E de que maneira Jesus bate? Jesus bate através de uma pregação. Jesus bate através de um sermão, de um louvor. Jesus bate através de uma enfermidade que chega. Jesus bate através de um acidente. Jesus bate de várias formas. Quando nós vivemos a nossa vida feito um furacão, Jesus usa até uma pandemia para bater a porta do nosso coração. É como se Ele estivesse dizendo assim: para um pouquinho, você está tão distraído, tem tanto barulho ao seu redor, tem tanta coisa que está chamando a sua atenção. Para um pouquinho. Se você fizer um pouquinho de silêncio, você vai conseguir ouvir que eu estou batendo a porta do seu coração, porque eu quero entrar. Deixa eu entrar. Eu quero participar de uma ceia com você. É um convite para cear. E isso é uma demasiada honra que temos. Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele quer participar de uma ceia conosco, uma humilde ceia conosco, por amor. Nós não somos dignos disso, mas Ele quer sentar à nossa mesa e cear conosco. Então,
Muitas vezes as pessoas usam esse versículo para falar para quem não se converteu: olha, você não entregou sua vida a Jesus ainda? Ele diz: estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração e ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Mas a verdade, essas palavras de Jesus não são para pessoas não convertidas. Essas palavras de Jesus são para pessoas convertidas, que no decorrer da caminhada deixaram ele do lado de fora. É uma palavra de Jesus para uma igreja inteira, que cultuava a ele, esquecendo que haviam deixado ele do lado de fora. É uma grande lição e aprendizado para nós, para que sempre possamos convidar Jesus a entrar na nossa casa, a entrar na nossa vida e reafirmar a nossa entrega a Ele total, irrestrita, para que Ele entre na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e possa cear conosco e participar da nossa vida por completo. No versículo 21, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que o Senhor esteja firmando essas palavras no nosso coração. Um grande aprendizado do Senhor, a carta à igreja em Laodiceia, sobre frieza espiritual, sobre o perigo das riquezas, sobre se achar autossuficiente, se achar autossatisfeito, mas na verdade está vivendo longe de Deus e ter deixado Ele do lado de fora sem perceber. E a igreja em Filadélfia é uma igreja fiel, que possamos ter a igreja em Filadélfia como um rico exemplo de igreja saudável, de igreja espiritualmente fervorosa. E o próprio Jesus diz: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, e que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isto é, uma igreja que permaneceu fiel no meio das mais adversas dificuldades que enfrentou. Que a nossa pouca força não nos faça desistir da caminhada, não nos faça desistir de Jesus, não nos faça deixar de buscar viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, não nos faça negar a nossa fé. Que possamos continuar firmes, perseverantes no caminho e na vontade do Senhor, mesmo com pouca força. Continue guardando a palavra do Senhor, porque Ele vai lhe guardar na hora da grande provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que nós já comentamos aqui. Porque Jesus está voltando e nós devemos estar preparados para o dia que Ele voltar. Amém? Então vamos orar e entregar ao Senhor as nossas vidas e esse tempo. Que o Senhor esteja nos fortalecendo nesse tempo difícil, nos dando paciência, nos ajudando a suportar da melhor forma possível esse deserto, crendo e confiando nele, descansando e esperando nele, se entregando a Ele por completo, dependendo dEle, que é o nosso abrigo, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra e por essas duas cartas à igreja em Laodiceia, a igreja em Filadélfia, que trazem ensinamentos tão ricos e preciosos para a nossa vida, Pai. Nos ajuda a permanecermos fiéis,
Não deixa, Senhor, que vivamos um cristianismo morno, que possamos ser fervorosos na fé, fervorosos em Te buscar, fervorosos em Te servir, fervorosos no amor ao próximo. Em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, que vivamos um cristianismo mecânico, formal, achando que estamos Te agradando enquanto Te deixamos do lado de fora e não percebemos. Que o Senhor possa sempre ter um espaço privilegiado no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor possa entrar em nossa casa, em nossa família, em nosso lar, em nossa igreja, e cear conosco, e participar da nossa vida, e nos guiar, nos dirigir, nos orientar, e nos revelar a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, sempre a guardar a Tua palavra e não negar o Teu nome, mesmo tendo pouca força nos momentos difíceis, no momento de deserto, nos momentos em que muitas vezes não temos recursos e nos sentimos sós. Nos ajuda a guardar a Tua palavra e não negar o Teu nome. Nos ajuda, Pai. Nos faz ricos espiritualmente, ricos para contigo. Nos faz verdadeiramente, Pai, pessoas que têm discernimento espiritual e que enxergam o que é falso, o que é verdade, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Nos dá discernimento espiritual, nos ajuda a observarmos a nossa própria vida, os nossos próprios erros, naquilo que precisamos mudar. Nos ajuda, Senhor. E vem sobre nós nessa noite, nos abençoa. Abençoa cada um que está aqui da nossa paróquia. Não deixa faltar nada para ninguém. Supre as nossas necessidades e nos dá livramento sobre essa pandemia. E abençoa os que estão hospitalizados nesse momento e consola os entes queridos daqueles que partiram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe grandemente a cada um. E nesse tempo de pandemia, os nossos cultos estão sendo assim, online. E eu queria continuar contando com a fidelidade dos irmãos, o compromisso, a generosidade em continuar contribuindo com a obra do Senhor, para que nada falte no sustento da nossa paróquia, que tem custos, né, tem despesas a cumprir, e nós vamos deixar tanto no Facebook como no Instagram informações da conta, e você pode ofertar qualquer valor, né? Não importa o valor que você está dando. Eu me lembro muito do texto em que Jesus fala da viúva pobre, da oferta da viúva pobre. Tinham vários fariseus, vários judeus reunidos, todos estavam entregando dinheiro. Jesus olha para todo mundo e diz assim: olha, essa viúva aqui, ela deu mais que todos vocês juntos. O que aquela viúva deu foi mais ou menos como se podemos falar hoje 50 centavos. Ela deu 50 centavos. Mas Jesus diz assim: ela deu mais que todo mundo aqui. Jesus estava falando de quantidade, do valor? Não. Jesus estava falando da quantidade, da generosidade. Porque para ela aquele dinheiro era muito, porque ela não tinha nada. E ela dá aquele valor, ela estava sendo muito generosa. Então, não importa o valor, se é R$1, se é R$5, R$10, se é 50 centavos. O que importa é o tamanho da sua generosidade. Então, que você dê na proporção da generosidade que Deus tocar o seu coração, para que a obra do Senhor continue sendo suprida e você possa dizer: conte comigo, Senhor, para que a tua obra seja suprida, não é? Nesse tempo de pandemia. Então, continuamos contando com vocês.
Cada um dá o que Deus tocar o seu coração. A Bíblia diz não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É uma alegria, uma gratidão, a expressão de ofertar e entregar os dízimos para que a obra do Senhor seja suprida. Amém? Estamos com vocês, que Deus abençoe cada um. Vamos continuar firmes. A partir de amanhã nós vamos continuar o estudo do Apocalipse a partir do capítulo 4. Nós vamos ler aí, e a partir do capítulo 5, 6, então já começa as aberturas dos selos. Olha, as aberturas dos 7 selos a partir do capítulo 6, né? E a partir do capítulo 8 já começa as trombetas, as 7 trombetas. Se você até puder ler esse texto antes, seria bom você poder ler esse texto antes, para quando formos estudar, você poder até tirar algumas dúvidas que você tenha. Amém? Vamos continuar amanhã então, a partir do capítulo 4, nada, Otoniel. Deus abençoe. Obrigado, Janda. Glória a Deus por tudo. Deus abençoe cada um. Estou vendo aí, Clebson, irmão Socorro, a Gilmere. Tem um monte de gente aí. Graças a Deus. Carminha. Graças a Deus. Um abraço. Deus abençoe. Paz.